Olá, nesse vídeo vamos estar conhecendo mais um indicador do mercado de trabalho lá nos Estados Unidos, o JOLTS. Mas o que é isso? Eu pensava assim, JOLTS, o que é isso? É a sigla, tá? Para Job Opening, JO, que é abertura de vagas de trabalho, and Labor Turnover. Labor Turnover é a rotatividade do emprego, contratações e demissões. Para quê? Para estar medindo se está preenchendo as vagas abertas de trabalho rápido ou não. Se as pessoas estão conseguindo emprego rápido ou não. Survey, pesquisa. Então, está aí a explicação para esse nomezinho. Isso é estranho, né? Job Opening and Labor Turnover Survey. Vagas, o survey. Vagas abertas e rotatividade de trabalho. Divulgado mensalmente na segunda terça-feira, às 10 horas Eastern Time, hora de Nova York. Lembrando, tá? Hoje é quarta, o dia que eu estou gravando, e foi divulgado hoje essa, o JOLTS, tá? Quarta-feira. Mas essa informação aqui de terça que eu tenho. Então, geralmente, às terças, geralmente, né? Porque a gente teve essa divulgação quarta-feira. Às 10 horas Eastern Time, de cada mês, pelo Departamento de Estatísticas do Trabalho, BLS. Divulga vários outros indicadores. A gente viu payroll, ganho médio por hora trabalhada, desemprego. É o indicador preferido da ex-presidente do Fed, Janet Yellen. Ele ganhou bastante visibilidade, tá? O JOLTS, quando a Janet Yellen era a presidente do Fed, hoje ela é secretária do Tesouro americano. Então vamos lá falar um pouco mais sobre o JOLTS. A gente pode ver, né, que é importante e até ali na CNBC o aviso, né, da, saiu o número de novembro, estava 0 a 0. Eu acho legal, até pegando aqui um parênteses, né, nos Estados Unidos tudo é show, né? Então, as divulgações, né, tudo quanto é evento nos Estados Unidos é show, né? O Super Bowl, o UFC, tudo. O mercado financeiro também. Acho bem interessante como é que eles trabalham em cima disso, né? A mídia. Enfim, aí, aqui é só ilustrativo o anúncio do número. Breaking news, aí sai aquilo lá. Bom, é, vou fazer um pouquinho invertido. Eu vou começar, antes de falar do indicador, mostrando que ele faz preço no mercado. Esse é o gráfico do ouro. Foi o dia de hoje, foi a divulgação do Jones. Eu estava comprado no ouro, carregando, e saiu antes da divulgação. O ouro está em tendência de alta, tá? Esses dias. Está batendo topo histórico. Eu saio antes da divulgação. E o motivo foi principalmente, já que eu estava com lucro, eu não quis me expor ao número. Feito. Ele saiu acima do esperado, o dólar se fortaleceu, o ouro caiu. Como ele está em tendência de alta, depois voltou. Aí acabei depois tentando pegar mais uma entrada e sair com um stopzinho aqui. Então, o número
ele pode fazer a gente entrar na operação ou, se a gente estiver posicionado, a gente pode sair, né? Porque vai estar o risco. Podia ser um número bom e esse ouro subir mais ainda, tá? Mas nesse caso foi isso. E uma outra situação é exatamente esperar o número sair, tá? Para tentar entrar a favor da tendência. Então, nesse caso, o número, o ouro vem subindo. Quando sai o número, pumba, ele deu a oportunidade de entrar barato. Inclusive, aqui é a M50. Ele bate lá na M50, sobe, tá? Nesse mesmo momento que eu estou gravando esse vídeo, essa mesma época, ontem a gente teve o Bitcoin vem subindo e saiu tendência de alta, saiu, na verdade foi uma notícia, mas as empresas de tecnologia saíram do ar. Bitcoin estava 66, 67, veio para 61, depois voltou tudo. Então, quando ocorre uma divulgação que é fora da tendência principal, pode representar oportunidades de entrada em preços melhores, tá? Porque a gente sempre fala, ó, saiu o número, vou entrar. Então, vai sair o número, eu posso sair para me proteger. Saiu o número, ele me deu chance de eu entrar numa tendência que eu já queria entrar. Ele me deu preço para entrar. Tá? Se eu considerar que esse número não trocou a visão do mercado. Por isso que eu selecionei esse exemplo aqui. Mas vamos então conhecer o indicador. Ele é um relatório mensal sobre o mercado de trabalho americano que destaca dados sobre oportunidades de emprego, número de contratações e demissões. Refere-se a todas as vagas abertas não preenchidas no último dia do mês. Chegar no último dia do mês, o que você tem de vaga aberta aí que você não conseguiu preencher? É isso, tá? As vagas de emprego fazem parte da pesquisa de vagas abertas, Open Jobs, Job Openings, e rotatividade do trabalho. A pesquisa coleta dados de cerca de 16.400 estabelecimentos não agrícolas, incluindo varejistas e fabricantes, bem como entidades governamentais federais, estaduais e locais nos 50 estados americanos e no Distrito de Colômbia. O Jones avalia a procura não satisfeita de trabalho no mercado, nos Estados Unidos e ganhou força em 2014 como indicador favorito de mercado de trabalho da presidente do Federal Reserve, Janet Yellen. Então, se o cara não conseguiu atender as vagas, está tendo uma demanda forte pelo trabalho, né? O número alto do Jones mostra que tem uma demanda de contratação que não está conseguindo ser satisfeita. Isso pode acontecer porque não tem muita gente à disposição, está todo mundo ali empregado, ou os salários que estão sendo oferecidos não foram de interesse de quem está procurando a vaga, e aí o empregador tem que aumentar esse salário, que pode ser inflacionário, né? Vai ter que dar um rendimento melhor. Então, um número alto pode ser aí pressionar, né, os ativos de risco e favorecer ao dólar. Seus dados são relevantes para apontar as tendências de crescimento ou retração econômica dos Estados Unidos. Os empregadores recebem um formulário por meio do qual relatam o número de vagas em aberto na empresa no último dia útil do mês. Na verdade, não são vagas abertas no último dia do mês. Ele vai preencher esse formulário no último dia do mês. O que tem lá disponível, né? Fechou o mês, o que tem disponível
que não foi preenchido, bem como o número de contratações e demissões no período, que é o turnover. O relatório de Oates serve como indicador de falta ou excedente de força de trabalho nos Estados Unidos. Ele permite identificar se existe demanda não atendida por profissionais. O Oates é divulgado mensalmente pelo Bureau of Labor Statistics, BLS, e oferece uma perspectiva detalhada sobre o comportamento do mercado de trabalho. E também o tempo médio para preenchimento das vagas e da renovação da força de trabalho. Acho isso aqui importante. Se está conseguindo preencher as vagas, se não está. Essa velocidade eu acho bastante importante quando analisa esse setor. Seguindo, o Jones complementa o relatório mensal de empregos do BLS, que estima o número de folhas de pagamento dos Estados Unidos, que é o payroll, e a taxa de desemprego. Agora vai ser divulgado em 2 dias esses números, né? Junto com alguns outros indicadores. Os dados dos outros são divulgados quase um mês após o relatório mensal de empregos para o mesmo período de referência. Considera-se vaga de emprego uma posição que está disponível para começar dentro de 30 dias e que o empregador está ativamente procurando preencher de fora da organização. Tem aqui vaga para um gerente de vendas, mas ele não vai trazer ninguém da empresa, está buscando fora. E está disponível para começar em até 30 dias. Né? Essa é a vaga que está lá aberta. Ok? Essa que vai estar considerando na pesquisa. O efeito do Jones no mercado, no preço dos ativos. Bom, para a gente não ser repetitivo com outros indicadores do mercado de trabalho, ele vai estar mostrando se está forte ou se está fraco a demanda por trabalho. E, basicamente, uma demanda muito forte, dependendo do contexto, pode ser bom, pode ser ruim. Num contexto inflacionário, vai ser ruim. Num contexto de economia crescente, num ritmo sustentável, é bom, mostrando força da economia. Se está saindo de uma recessão, também é bom. Então, vai ficar ali em linha como todos os outros indicadores. Que ativos podem sofrer interferências com a divulgação da pesquisa, né? Todos, na verdade. As moedas Forex, o ouro e a prata, que são duas commodities que eu chamo de commodities monetárias, que eu acho que tem muito mais a ver com uma reserva de valor, o ouro, principalmente, né, do que o uso do ouro em si, para que serve o ouro, né? Joias, etc. Mas acho que o valor dele acaba sendo muito mais de reserva de valor. E a prata já tem usos industriais, mas eu acredito, então ela é um pouco mais híbrido, tá? Estou aproveitando falando um pouco dos ativos. Ela vai ter a demanda por prata, para a indústria e tal, mas também é uma reserva de valor. Inclusive, tem muita gente que opera o que a gente chama de spread, a diferença entre ouro e prata, como se fosse um long short ali. Se abrir muita diferença, opera de um lado, ficou alta, está atrasada, tem esse movimento. Vou voltar ao nosso exemplo, antes de começar, né, que eu falei. Agora eu botei o de hoje, né, eu botei o número, tá? Então, o esperado era 8.800 vagas em aberto, que não foram preenchidas, e o resultado foi 8.863, 8 milhões, deve ser. 863 vagas em aberto. Não é mil, é milhões. E, então, ó, esse número ele foi mais forte, por quê? Porque ele está falando, ó, tem mais vagas que não foram preenchidas, não consegui preencher, do que o mercado esperava. Então, é um número forte para o mercado de trabalho, porque está sem oferta de emprego. Basicamente é isso.
a leitura aqui, tá? Foi essa. Aí, opa, então, economia forte, dólar aprecia, tumba. Acaba, o ouro chegou a cair, tá? Nas outras moedas vai ser isso, vai mexer também com os nossos mercados da B3, mas especificamente hoje, a gente teve um efeito limitado, tá? Talvez esse número não tenha sido tão acima do esperado e teve um pouco mais efeito no mercado de ouro em específico. Eu peguei aqui um caso ilustrativo sobre um resumo de uma divulgação do Jones, para a gente conhecer um pouquinho melhor como é que é isso, tá? As vagas de emprego nos Estados Unidos aumentam inesperadamente. O número de vagas de emprego aumentou em 101 mil em relação ao mês anterior para 9,026 milhões em dezembro de 2003, o maior em 3 meses, e acima do consenso de mercado de 8,75 milhões. Está vendo essa diferença? Já foi maior, né? Isso é 2023, a gente está em 2024, o número foi 8.836. E eu tinha saído aqui 9,026. E na nossa capa era 6 milhões e pouco, né? Bom, tem um diferencial maior, deve ter afetado mais no dia da divulgação. Durante o mês, as vagas de emprego aumentaram nos serviços profissionais e empresariais, 239 mil, mas diminuíram no comércio atacadista, em 83 mil. Em relação à distribuição regional, as vagas de emprego aumentaram no Sul, mais 115, e no Nordeste, mais 12 mil, mas caíram no Centro-Oeste, menos 22, e no Oeste, menos 4. Aí já é uma análise mais micro, né? Contratações. Em dezembro, esse é dezembro de 23, não tão longe. O número e a taxa de contratações permaneceram pouco alteradas, em 5,6 milhões e 3,6%, respectivamente. O número de contratações diminuiu na saúde e assistência social, mas aumentou no governo estadual e local. Olha aí o governo contratando. Nos Estados Unidos, pelo que eu tenho lido, o governo está aí bem atuante, tanto em transferências de renda, como gerando empregos públicos. Parecido aqui com a gente. Excluindo educação, mas separações. As separações totais incluem demissões, dispensas e outras separações. Acho que isso aqui está um pouquinho além. A taxa de desistências pode servir como uma média da vontade ou capacidade de deixar o emprego. Demissões são separações involuntárias iniciadas pelo empregador. O chefe manda embora, né? Outras separações incluem separações por aposentadoria, morte, invalidez e transferências para outras localidades da mesma empresa. O número total de separações em dezembro mudou pouco, 5,4 milhões, e a taxa permaneceu inalterada em 3,4%. Ao longo do mês, o número de separações totais diminuiu nos setores de saúde e assistência social, mas aumentou no comércio grossista e atacadista. Em dezembro, o número de desistência mudou pouco. Está vendo a rotatividade, né, do emprego? Blá, 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 blá. Beleza. O número de abandonos diminuiu nos cuidados de saúde, assistência social e em transporte, armazenamento e serviços públicos. Aí ela dá o número. O número de desistências aumentou no comércio atacadista em mais 63 mil. Bom, são números mais micro, né, que a pessoa vai observando os setores e fazendo uma análise mais aprofundada, que para a gente não muda muito. Que a gente está vendo a parte macro para entender o dólar, entender os juros nos Estados Unidos, se pode baixar juros, se não pode, se pode aumentar, e para ver como está a economia. Então, uma coisa mais abrangente, mais macro. Essas subdivisões
não considero tão importante. E para o cara que é trader, day trader, é mais ver aquele número na hora. Enfim, não vamos seguir aqui nessa leitura. Mas está aí, quando tiver disponível os slides, vai ter esse registro. E, de qualquer maneira, é só entrar no site da BLS, que vai estar tudo lá. Já que falamos do site, aproveitei e abri ele aqui. Se quiser se aprofundar, enfim. Está aqui o site, ele vai falar olha, aberturas de vagas em janeiro, contratações e total de separações. Foi sobre separações que a gente leu agora, né? Falei, isso aqui não vai ser tão, acredito que não seja tão importante. Vai estar aí, agora foi esse número. E lembrando, ó, todos esses indicadores do mercado de trabalho, inflação tem aqui, ó, Consumer Price Index. Aqui é a fonte de vários indicadores, tá? Tem o Payroll Employment, Average Hourly Earnings, que é ganhos por horas trabalhadas, Producer Price Index, é o PPI, Employment Cost Index, que é o custo de emprego, produtividade. Produtividade também é importante, porque quanto maior a produtividade, mais o trabalhador produz por hora. Então, diminui os custos do empregador, os custos de produção diminui os custos de produção, ajuda a inflação a não subir. Produtividade baixa tende a trazer uma inflação mais alta. Aqui, últimos números, saindo um pouquinho, né, daqui está tudo em inglês, claro, né? Mas nada que um tradutor não resolva. Data, tudo. E aí brincando, quem quiser se interessar, mas só estou mostrando para vocês o site, tá? Do US Bureau of Labor Statistics, BLS. Aqui um exemplo, né, como que o indicador mexe com os ativos. Eu peguei o nosso mini índice, lá nos Estados Unidos, mexendo com o mini índice. Ele sai de 128.200, mais ou menos, e vai a 127 abaixo do 500. Então, 700 pontos numa pernada, 700 pontos de mini índice aí após o Jones. Provavelmente, inclusive, eu acho que foi aquele que eu li que veio acima do esperado, né? Que foi o de dezembro 23. Foi esse desse relatório. Dezembro 23. Aumentou 101 mil em relação ao mês anterior para 9,26 milhões, o maior em 3 meses. Agora que a gente está falando, ele veio forte também, mas abaixo desse número. Então, ele veio forte. O que ocorreu? Ó? Pimba, para baixo o mini índice. E os juros americanos, que é o US 10 Years Treasury, que é aqui o rendimento dos títulos do Tesouro Americano de 10 anos. É um referencial, ele, inclusive, para valuation de empresas, tá? Taxa livre de risco, 10 anos do Tesouro Americano. Sai o número mais forte, olha os juros, ó, lá para cima. Movimento bem rápido. Depois veio cedendo, o mini índice para baixo. E o que ocorreu no par euro sobre dólar? O dólar aprecia, né? Economia mais forte, mais vagas abertas sem serem preenchidas. Não conseguiu
oferta de trabalho, como eu falei, pode ser que não tenha pessoas disponíveis para preencher, ou o cara tem que ficar aumentando o salário e os rendimentos para alguém aceitar. Vai pressionando, tá? É, o custo de mão de obra. Então, passa por salários, passa para a inflação, não pode baixar juros, ou, enfim, aí depende do contexto. Mas o caso é que o dólar aprecia. E olha o euro, ó, tum, frente ao dólar, após o juros. Uma movimentação bem grande. Vamos reparar essa queda, o euro contra o dólar, com os outros, essas velas, falando agora dos trades, né? Em relação às outras velas, depois e antes. Olha como abre a volatilidade. Aqui até um caso de um padrão de reversão em torre, tá? Aqui também. Esse é o ouro, na mesma ocasião, quando sai o indicador, desarma tudo. Então, muitas vezes as pessoas acham que, pô, não, reverteu porque bateu não sei aonde. Fez até uma reversão em torre linda nessa aqui. Se eu tivesse operado, ia para o livro, ia para os cursos. Mas olha a força, olha a causa da reversão é má, tá? Outro exemplo foi um JOLTS mais fraco que esperado. Menos vagas ficaram sem ser preenchidas. Vamos dar uma lidazinha no contexto, que é o que a gente está vivendo agora. Os exemplos são de lá. Veio mais fraco que esperado, mercado esperando e apostando que o Fed desacelere ou pare de subir juros. Com a divulgação do JOLTS mais fraco, a leitura foi de que seria menos necessário uma alta nas taxas de juros ou um prolongamento de política monetária contracionista. Assim, o dólar perdeu valor para o ouro e para o euro. Na realidade, a decisão de política monetária leva em consideração muito mais dados econômicos, além da observância de uma série mais longa de cada indicador, a fim de que uma tendência clara possa ser identificada. O FED tem pedido hoje em dia, eu quero mais dados, exatamente isso que ele está falando, eu preciso de mais evidências, foi a palavra que ele usou, para começar a baixa de juros. Isso foi um pouco antes do que o momento atual, né? No momento atual, mas alguns meses antes. E não apenas a divulgação do número isolado. Eu coloco isso porque o cara fala assim, pô, mas não saiu o número bom, então ele não vai baixar juros? Tá? Não é assim. Precisa de mais evidência, como ele fala. Mas, lá na hora do trade, na resposta imediata, sim, teve efeito. E se, nesse exemplo, estamos falando aqui um pouquinho de Forex, saiu mais o Jones acima do esperado, depreciou o euro e o ouro também para baixo. Agora saiu mais fraco. Olha a pancada para cima, olha a porrada no ouro. Ó. Que violência. Vamos olhar aqui, ó. Todo o histórico para trás, tudo pequenininho. De repente, pum. O que isso implica? A gente já falou, né? Posso esperar, se for a favor da tendência para sair. Aqui no caso, o ouro nem estava subindo tanto, mas mais em alta, tendência lateral para cima. Talvez o cara não pegou, se não está posicionado. Se está posicionado antes, o número veio a favor, correu o risco, se deu benzão. E se quer entrar depois, assim que foi divulgado, já sabe que o número veio mais fraco que o ouro e o euro também vão estar andando juntos contra o dólar. Na verdade, o dólar que perdeu valor, eles vai estar andando. E nesse caso, estratégias de rompimento podem funcionar bem. Por quê? Porque você tem um motivo para o preço se deslocar com mais consistência. Faço rompimento e volta. Pode ocorrer o zigue-zague, tá? Mas estratégia de rompimento de canais, eu não estou nem falando de suporte e resistência, eu gosto muito de estar usando canais, como se fosse o Keltner, canais de média,
esse tipo de operações que a gente chama de seguidor de tendência. Tem várias estratégias de seguidores de tendência, inclusive médias, cruzamentos e tal. Bom, e vamos ver aqui o efeito de um dos acima do esperado agora no mini dólar, que fortaleceu o dólar contra o real. Então, não é só o Forex, a nossa moeda também provavelmente deve ter mexido na bolsa. Mas aqui, ó, divulgação, anúncio de ofertas de emprego acima do esperado. Economia lá forte, pum, pancada para cima, fez uma retração na vela de força, rompeu até a máxima e foi no rompimento, tá vendo? Às vezes, tudo que precisa para romper é uma notícia, um indicador. Ele sai lá de baixo, não foi direto, ele tenta, ele faz um fake, né? Mas não rompe a mínima da vela de força, e daqui a pouco está rompendo. Aqui a gente tem o rompimento. Rompeu e a gente vê que acelerou, né? Então, os rompimentos eles podem ter um teste, tá? Ou podem ir direto. Aqui a gente teve uma primeira arrancada, uma realização de lucro, que a princípio não vai estar claro, na verdade é essa, vai estar olhando dessa forma, não sabe o que vai acontecer, parece ser um falso rompimento. Se posso vender, olha, tem uma força de compra, pode até vender, mas não pode deixar romper para cima. E aí ele vai lá, pode ser uma volta para cair depois, já começa a romper a máxima, aí ganhou, aí tem que sair se tiver vendido. Beleza, achou que era uma armadilha de compra, estopou. Ou, não, não peguei a primeira subida. Tá. Na segunda, aí você já fala, pô, agora foi só, né, foi um primeiro movimento, uma retração e agora pode acelerar. E se já entrou no rompimento, quando tem essa vela de força, eu acho interessante deixar o estoque embaixo dela, tá? E não se fizer a retração. Tem muitas ações no swing trade que tem a notícia, faz um movimento forte de um lado para o outro, aí passa alguns dias fazendo a retração para subir. Em criptomoedas também. Existe esse padrão, tá? Aí aqui rompeu e foi, tá? Então, por que foi forte? Já foi reflexo, tá? Da macro, do número macro no nosso dólar. E assim encerramos mais um indicador de mercado de trabalho. Até a próxima. Até o próximo indicador.